E aí pessoal, beleza? Estamos aqui para mais uma videoaula agora sobre a seção de PHP. Essa videoaula vai ensinar vocês agora que estão começando a programar com PHP a trabalhar um pouco com as variáveis get, post, as variáveis passadas de formulários, tá? São a maneira que eu vou pegar aqui para vocês vai ser bem didática, vai ser bem prática, bem simples, tá? Na minha máquina hoje eu estou rodando o Dreamweaver CS4, tá ok? Já tenho montado aqui na minha máquina um diretório que eu criei para poder criar essas videoaulas. Aqui dentro eu vou criar um novo file, quer dizer, um novo arquivo, e aqui vai ser o meu index.php, tá ok? Bom, agora vamos trabalhar aqui, pessoal. Eu vou trabalhar no código, ok? Bom, aqui vem, não vou me atrelar muito à parte HTML, que não é o forte dessa videoaula, tá ok? Vai ser mais, vou trabalhar mais com as tag PHP, para a gente poder aprender um pouco mais sobre essas variáveis e essa maravilhosa linguagem de programação, tá ok? Bom, aqui eu vou criar simplesmente um formulário, tá? Tag de formulário. Nesse formulário, ele sempre vai ter um name, tá? Que name que nós vamos colocar? Um form, por exemplo. Form cadastro, form usuário, form o nome que você quiser, tá? O segundo parâmetro, eu vou colocar um action. Um action, o que é um action? Um action é para onde esse formulário vai ser enviado. Desculpa, os dados desse formulário, depois de digitado e clicado no botão, para onde ele vai ser levado, tá ok? Logo após, um método. Que método que vai determinar para mim se vai ser get, tá? Desculpa, se vai ser get ou se vai ser post, tá ok? Bom, pessoal, um detalhe aqui importante é que logo no começo também, quando eu estava aprendendo programação PHP, eu tive dificuldade seguinte. Quando você vai passar uma foto, fazer o upload de uma foto, a transferência de um arquivo, você tem que utilizar uma padronização EncType Multiform Data, Multipart Form Data, tá ok? Isso daqui, pessoal, ele pega o file que você está enviando e envia para o local que você quer. Sem esse comando, esse arquivo, essa foto, esse vídeo, ele não vai, tá ok? Então, vou só retornar aqui para vocês verem. Esse parâmetro é indispensável quando vocês forem fazer o upload de uma foto, tá ok? De um vídeo, enfim, quando for fazer um upload de alguma coisa, tem que ser colocado esse parâmetro aqui, EncType Multipart Form Data, tá ok? No meu caso agora eu vou tirar ele porque não vou usar, tá? E vou fechar minha tag form, tá? Na tag form, tá ok? Aqui dentro eu vou colocar dois campos. Um eu vou colocar nome, tá? E o outro eu vou colocar telefone. Telefone. Bom, no nome vai ser um campo input, certo? Vou colocar o name dele, o nome referente ao assunto ou ao campo que ele está se tratando, nome, tá ok? O tipo dele, que é type, ele é o que? Um button? Não, ele file, pessoal. Lembra do file que eu enviei, ó, que eu falei para vocês? File é esse arquivo aqui, ó, file, tá ok? Ele vai ser o que? Um text, certo? Size, o que é size? É o tamanho que você vai dar para ele. Vamos colocar 40 pixels. Bom, vou fechar a tag agora. Ok? Agora eu vou lá no formulário. Se você quiser copiar isso aqui, tranquilo, pode copiar também. Ctrl C, Ctrl V. A única observação é trocar o name dele. Para quê? Para telefone. Ok? Bom, se nós formos ver como que está esse documento agora, eu vou salvar ele. Tá ok? Ó, Save As. E vou pedir para ele mostrar para mim como é que está esse formulário que nós estamos criando. Se você quiser vir aqui na aba Designer, também dá. Ó. Tá ok? Tem esses dois campos. Mas e se eu quiser ver ele já no meu browser? Olha lá. Ó. Tá ok? Então eu vou só fechar ele.
Vou voltar ao código, ok? Vou vir aqui. Agora você fala para mim, poxa, mas eles estão ficando um do lado do outro. E se eu quisesse que o telefone viesse aqui para baixo do nome. Aqui, pessoal, você vai usar simplesmente a tag de pular linha. Ó, Ctrl C. Quando você vem para cá, ele já pulou. Ah, mas ele ficou colado. Porém, outro, Ctrl C, Ctrl S, desculpa. Olha lá, ó. Ok? Bom, até aqui está tranquilo, numa boa. Vou copiar e colar essa tag também para ele dar uma distância do botão, tá? Então aqui eu vou usar um input name. Aí o nome que vai ser? Eu vou colocar um nome de testar. Não, enviar. Melhor dizendo, enviar. Que tipo que ele vai ser? Não confunda, pessoal, button com submit, tá? Button é apenas um botão. Opa, apertei uma tecla errada aqui. Button é apenas o botãozinho. Ah, mas como é que você fez para que esse pop-up aparecesse? Aperta a tecla Ctrl ou espaço para quem estiver usando o Dreamweaver CS4. Aperta Ctrl e espaço, ele abre o submenu que a gente pode usar. Tá ok? Submit. Tá ok? Agora, depois de ter enviado o submit, ter colocado o tipo dele de submit, eu vou colocar o valor desse campo, que é o que? Enviar. Tá? Aqui no final vou fechar a tag, vou salvar e vou exibir. Ó, já apareceu o botãozinho lá pra gente lá. Tá ok? Bom, até agora não tem segredo. Criação de um formulário simples. Não tem tranquilo, não tem muito o que falar aqui não. O nosso botão ainda não está funcionando, tá ok? Só que agora nós vamos trabalhar o seguinte. O método. O que eu vou querer fazer? Eu vou querer que envie esse formulário nosso através da URL. Mas como URL? Olha, pessoal, olha aqui, ó. Logo aqui após do index.php, não tem nada. Se eu clicar aqui, como eu não programei nada ainda aqui, ó, no método, ele por padrão ele vai me enviar como get. Ó, olha lá, ó. Nome igual, telefone igual, enviar igual enviar. Por que enviar é igual enviar? Porque aqui no enviar, ó, que é o botão, eu passei o valor padrão para ele de enviar. Então, esse enviar, ele existe um valor para dentro dele, que é o valor. Tá ok? Então, se você for enviar um formulário, imagine seus parâmetros sendo passado tudo por URL. Tudo aqui em cima do método get. Eu acho que não vai ser tão assim, não vai ser tão viável, vamos melhor dizendo, certo? Então vamos esconder esses nossos parâmetros, tá ok? Se você colocar aqui, ó, método post, ó, vou salvar, tá ok? Vou vir aqui, ó, vou dar um F5 e vou, ó, deixa eu voltar aqui, F5, vou, olha lá, ó, pessoal, existe, ele só não mostrou, mas existe ainda os dois parâmetros aqui, ó, que é o nome e telefone, as variáveis, tá? Então, método get, salvei, F5, ó, método get ele exibe, tá ok? E o método post ele esconde esses dados, tá ok? Agora, como é que eu vou fazer para a gente poder testar isso daí? Bom, eu ensinei na videoaula lá em JavaScript. Não, acho que ainda não ensinei, mas pretendo ensinar. A validação dos campos. A gente pode fazer validação do campo também com PHP? Pode. Um exemplo simples aqui. Bom, vamos usar o nosso PHP. Agora eu vou abrir o código, tá? Para a tela ficar melhor aqui para nós. Eu vou abrir o código PHP e vou trabalhar nele agora com as variáveis. Bom, primeiro, a gente precisa saber se o botão foi pressionado ou não, tá? Porque vamos fazer um teste. Como é que eu vou saber se esse botão foi pressionado? Se ele foi pressionado, as duas variáveis elas foram enviadas, ou seja, o usuário digitou o nome e digitou o telefone.
caso ele não tenha sido pressionado, a tag PHP, ou seja, o comando PHP não vai executar nada. Só vai executar quando o usuário clicar no botão enviar. Tá ok? Então vamos fazer uma comparação simples. Se is7, tá? Calma que depois eu explico o que é esse is7, botão enviar, certo? Como ele é um post, por que post? Olha como que está aqui, pessoal, ó, post. Então ele é do método post. Post. Qual o nome? Como que eu coloquei o nome? Que item que eu quero ver? Ó, enviar. Então, ó, enviar. Se, vou explicar agora para vocês essa função is7. A função is7, pessoal, vai verificar se existe alguma coisa nessa variável aqui, ou se ela existe nessa página. Quando ela vai existir? Quando o usuário clicar no botão enviar. A partir desse momento ele vai verificar. is7, existe alguma coisa chamada enviar? Existe. Então, se existir, vou dar uma mensagem aqui para vocês verem como é que é o procedimento. Ó, botão pressionado. Dei um salvar, Ctrl S. Vou vir aqui, ó, F5. Tá ok? Ó. Opa, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Deixa eu dar F5. Não mostrou. Deixa eu ver por quê. Pera aí. Deixa eu salvar. Deixa eu fechar esse. Vou fechar esse aqui. Vou pedir para ele mostrar novamente. Tá? Ele não mostrou ainda. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada aqui. Enviar. Enviar. Aí, pessoal, já achei qual que era o probleminha aqui. É que, deixa eu explicar para vocês. É que aqui para rodar o código PHP na minha máquina como servidor local, eu uso o AMP Server. Tá? Eu não tinha startado ele. Agora ele está ativo, então ele está funcionando numa boa. Tanto é que agora vou clicar aqui no botão, ó, botão pressionado. Ok? Vou voltar. Vamos ver se sai fora dessa. Ah lá, saiu. Vou dar F5, ó, botão pressionado. Tá? Vou mostrar novamente para vocês. Vou tirar fora isso aqui, vou comentar esse código. Tá? Então não vai mostrar nada. Ah lá, não vai mostrar nada. Agora vou tirar fora esse comentário. Bom, se houve o pressionamento do botão, as variáveis elas existem. Então agora o que nós temos que fazer? Vamos tentar não, a gente tem que capturar elas, tá ok? Como? Tag padrão de uma variável, então vai ser nome, tá? Nome vai receber o quê? O que veio do formulário. Como é que eu capturo esses dados vindo do formulário? O formulário ele mandou essas variáveis através de que método? É get ou é post? Pelo nosso formulário agora, mandou pelo método post. Então nós vamos capturar ela através do método post. Ó. Post, qual o nome da variável? Ó, qual que é o primeiro campo? Nome. Então aqui nós temos que colocar nome. Tá? O segundo, ele é o quê? Não é o telefone? Telefone. Deixa eu só alinhar ele aqui para poder ficar mais apresentável. Então ele vai receber o mesmo método, tá? Que é o post. E aqui, qual é o nome do campo? O campo que está se chamando telefone. Tá ok? Então aqui é telefone. Bom, até aqui, pessoal, nesse momento, quando o usuário pressionar o botão enviar, ele vai passar para essas variáveis os valores que estiverem ali dentro. Tá ok? Como é que eu vou saber se esses valores estão certos mesmos e se as variáveis foram passadas corretamente? É simples. Vamos dar um echo. Tá ok? Vamos trabalhar com as variáveis. Olha, nome digitado. Desculpa, eu não coloquei ainda a tag. Tá? E aqui eu vou colocar nome digitado, 2 pontos,
espaço a variável nome, que agora ela passa a ter um valor. Tá ok? Eu vou concatenar ainda a variável, tá ok? E vou colocar telefone. Dois pontos, espaço. Agora eu vou concatenar com a variável telefone. Ponto e vírgula. Não. Vamos ver agora. Vou salvar o projeto, tá? Vou vir aqui e vou digitar mielnet telefone 1234567. Quando eu enviar aqui embaixo, pessoal, tem que processar essas duas informações do formulário. Ou seja, o formulário joga esses dados e a tag PHP ela captura esses dados e imprime na tela. Olha lá, nome digitado, mielnet, telefone 1234567. Bom, pessoal, não é muito difícil, é simples, tá? Agora vou trocar aqui, vou gerar um erro para vocês verem. Vou enviar pelo método get, mudei o método agora, tá? E vou tentar capturar ela desse jeito aqui, ó, tá? Então vou dar um F5, deixa eu voltar, vou tentar enviar o mesmo jeito daqui. Olha, desculpa, isso aqui está em memória, tá? Vou enviar outro agora, 1, 2, 3, 4. Ó, nada, foi nada. Só que, se vocês observarem agora, pessoal, os parâmetros estão sendo passados, ó, pela URL, ou seja, o método get, ele está imprimindo na URL os parâmetros nossos, ó, telefone e o nome do usuário, tá? Então, é um método para ser usado com formulário? Depende de qual situação, mas ao meu ver ainda não. Ainda não, desculpa. Não, tá? Então, esse método de formulário, para mim, é post, tá ok? Então, agora nós capturamos ele, tá ok? Tá tudo certinho. Uma outra observação aqui. Se eu quiser melhorar um pouquinho mais meu formulário, como é que a gente trabalha em relação à visualização? Porque a internet também não é só um processamento assim, de informações, mas também uma uma visualização, tá ok? Então nós temos também uma maneira de trabalhar da seguinte forma. Então agora, pessoal, vamos tentar melhorar um pouquinho mais a nossa página. Quando o usuário clicar no botão enviar, vamos esconder o formulário e mostrar o resultado, tá ok? Só que antes, como a gente pode ver, a nossa página está um pouco cru, tá sem cor, sem nada. Então eu vou trabalhar um pouquinho com o estilo CSS, tá? Para a gente poder assim, visualizar ela um pouquinho melhorzinha, tá? E vocês vão ver como é que a gente vai trabalhar. Aqui na parte, deixa eu explicar para vocês antes de começar aqui o código. Bom, pessoal, acima do fechamento da tag header é onde vocês embutem o código de CSS, validação de formulários através do JavaScript, tá ok? O JavaScript pode ser feito dentro do corpo da página? Pode, mas por padrão o pessoal costuma padronizar tudo aqui na parte superior, tá ok? A estilização, vamos usar a tag style, tá? Vamos usar o tipo type, text barra CSS. Esse é a estilização que a gente vai trabalhar. Vou fechar a tag style e aqui dentro, pessoal, eu vou trabalhar atacando tanto o meu formulário quanto o meu processamento dos dados que eu fiz aqui, ok? Então, para isso, eu vou criar aqui embaixo, logo abaixo do body, eu vou criar uma div, tá? Vou colocar o nome dela de ID de formulário, tá? E vou fechar essa div. Abaixo da tag do meu formulário, colocar ele um pouco aqui para dentro, eu vou fechar a minha div. Sempre, pessoal, como a gente só tem apenas uma div agora, você pode até falar assim, não, mas não há necessidade de você ficar comentando todo final de div. Só que quando você pegar a sua página e tiver muitas divs lá dentro, se você não comentar, você vai se perder no meio delas. Tá? Então sempre comente sua div para que isso acabe virando um hábito.
ok? Depois da manutenção você vai evitar muitas dores de cabeça, ok? Fim da div, nome da div, formulário, tá? Aqui embaixo, pessoal, bom, eu vou atacar para a mesma div, tá? Agora me diz uma coisa, poxa, tem como eu colocar isso aqui dentro de uma div? Eu posso copiar aqui em cima e colar aqui embaixo? Pode, só que nós não estamos trabalhando dentro do código PHP, então eu não posso utilizar uma tag dessa maneira em HTML do mesmo jeito em PHP. Só que, se você imprimir através de um echo, colocando aspas simples, depois eu vou explicar por que aspas simples, tá? Se eu colocar uma tag, se eu colocar aspas dupla, eu vou ter que escapar aspas dupla aqui, ó, tá ok? Se eu colocar aspas dupla aqui, como eu falei, ó, olha só, ele já não interpretou esse nome aqui. Então, por isso que eu vou utilizar uma aspa simples, que aí elimino uma dor de cabeça menos para mim, tá? Fechamento da div. Pronto, ele vai imprimir normal. Então, o meu formulário e tanto o meu processamento dos dados, tá ok? Tá dentro de um único formulário, dentro de uma div, tá? Que é que eu vou atacar ela agora no CSS. Como ela é uma div, eu vou atacar a div com hashtag, tá ok? Como é o nome da div? Formulário. Bom, que eu quero que esse formulário tenha? Bom, primeiro, para a gente visualizar, eu vou colocar um border, ok? Um pixel, solid, color, vou colocar uma cor bem berrante aqui para chamar a nossa atenção, ok? Vou pedir para ela ter um tamanho de 500 pixels, tá ok? Uma altura de 400 pixels, tá? Vamos ver como é que está ficando a nossa div. Vou salvar e vou dar um F5 na tela. Olha só, ele já desenhou ele já desenhou nossa div ali, só que está um pouco grande. Então vou cortar um bom pedaço dela. Vou diminuir o tamanho, em vez de 500 eu vou colocar 200 e aqui eu vou colocar 100. Vamos ver o tamanho que ela ficou? Olha, já não ficou bem. Então vamos trabalhar diferente. 200 e aqui vamos acrescentar mais 100. Vamos até atingirmos o nosso objetivo. Bom, não ficou feinho não, tá? Já dá pra gente ver alguma coisinha, só que ainda eu vou aumentar ela um pouquinho só para que o campo nome e o telefone fiquem na frente, tá ok? Então eu vou salvar, vou dar um F5, olha lá, ficou na frente, tá ok. Vou diminuir um pouquinho a altura, vou colocar 150, que eu acho que vai dar um tamanho padrão. Ah, belezinha. Agora aqui eu vou colocar, ó, pessoal, um background. Vou atacar com uma cor mesmo, tá? Vou colocar uma cor cinza, tá? E vou colocar o seguinte, pessoal, um page. O que é page? Ele vai colocar a quantidade de pixels que eu colocar aqui, ele vai utilizar para os 4 cantos da tela, para a esquerda, direita, em cima e embaixo, tá? Então eu vou salvar. Vamos ver o que vai acontecer no nosso formulário, ó. F5, olha só. Ele jogou nosso formulário com 10 pixels, tanto para cima, tanto para a esquerda. Aqui na direita não foi o caso, mas também jogou. E aqui também, ó. Tá? Então ele joga a quantidade de pixels que você colocar aqui no page, tá? Ele vai jogar para os 4 cantos da sua div. Olha, ó, nossa div já começou a ter uma aparência assim, o nosso formulário, melhor dizendo, já começou a ter uma aparência um pouquinho melhor. Tá? Então eu vou tentar alinhar os campos agora, o nome. Tá ok, ó, nome 40 pixels, então eu vou colocar 45. Olha, vamos ver se ele vai chegar. Passou, então 43.
F5. Olha lá, chegou. Agora, eu queria que o botão enviar ficasse no meio. Então aqui é simples, pessoal. Não tem muita... Olha, se você colocar um center, um barra center, ele automaticamente vai posicionar o seu botão no centro do formulário, tá ok? Agora eu vou enviar o formulário, ó. Olha só, certo? Só que o nosso formulário ele está sendo mostrado também. E eu não queria, eu quero que mostre apenas uma box de cada vez, tá? Então, box não, desculpa pessoal, uma div de cada vez. Então agora o que eu vou fazer? Esse código aqui, pessoal, ó, eu estou verificando se foi pressionado o botão, correto? Eu vou reutilizar ele aqui acima da div. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a tag PHP, tá? PHP, e olha, vou fazer a minha verificação. Esqueçam lá embaixo que nós vamos reutilizar. Olha, se aqui eu não estou vendo, pessoal, se existe essa variável dentro da página, agora eu estou falando para ele agora, ó, se não existe, tá ok? Olha só, não existe, então ele vai mostrar o formulário. Se não, é o SIF, se não, se existir, ele processa os dados. Olha só como, vamos ver como vai ficar. Vou reenviar. Ah lá, ele escondeu um formulário. Vou voltar, ó. Então eu vou digitar aqui, ó, mielnet e embaixo eu vou colocar o telefone 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha só os dados. Ah lá, nome digitado mielnet, telefone 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Bom, pessoal, então agora vocês sabem trabalhar com a variável tanto get quanto post. Se for get, deixa eu trocar aqui para vocês verem também, tá? Se for get aqui, pessoal, a única coisa que vai mudar é que aqui, ó, nós iremos atacar, capturar essa variável através do método get. Ah lá, ó, get, tá? É a única coisa que muda. Então eu vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V e agora aqui, ó, o nosso campo ó, vai ser capturado da mesma forma. Como que eu sei que ele está sendo capturado pelo método get e não pelo post que você acabou de programar anteriormente? Porque ela está sendo passado aqui, ó, pelo parâmetro na URL, ó, tá? Então, se eu modificar aqui em cima, pessoal, ó, assim que der um enter, ó, ela alterou, tá? Eu travei através do botão enviar, tá ok? Mas ele aceitou, tá? Então, isso daqui é perigoso em um formulário? Sim, porque eu posso alterar os dados do formulário através da URL. Ó. Olha lá, ele aceitou. Mesmo não processando os dados aqui, mas ele aceitou. Se eu pedir para enviar, ó, limpou. Mas os dados, os parâmetros, estão sendo passado todo por aqui em cima. Tá ok? Então aqui, vamos trabalhar ainda com o método post. Tá? Post. Vamos digitar aqui. mielnet 1, 2, 3. Acho que eu não atualizei a página aqui ainda. Post. Mudei o método. Agora eu vou atualizar a página. Eu vou enviar os dados. Pronto. Deixa eu voltar ele aqui para vocês verem. Vou dar um F5. Tá, vou voltar. MM123. Olha lá. As variáveis não estão sendo mostradas aqui em cima, só estão sendo processadas em tempo de execução dentro do nosso código PHP. Tá ok? Bom, pessoal, foi uma videoaula assim só para a gente poder ter uma explicaçãozinha básica de como funciona as variáveis get e post. Futuramente eu vou estar postando mais sobre PHP, muitas coisas interessantes para a gente poder trabalhar, tá? Com funções da linguagem PHP também. E desde já agradeço aí pela atenção
Não esqueça de sempre dar uma olhadinha no site MLNet, que eu vou estar postando sempre umas coisinhas interessantes para nós, umas videoaulas. E se você também tiver um material, quiser negociar a respeito de um classificados, pode utilizar lá, é totalmente grátis. Só fazer seu cadastro e anunciar o seu produto lá, o que você queira vender, numa boa. Bom, pessoal, agora por enquanto é só. Até a próxima e até mais.